Então nós estamos aqui estudando um pouquinho de Romanos e estamos no capítulo 8. Eu convido você a abrir então a palavra do Senhor. Nós já começamos a estudar um pouquinho o capítulo 8 semana passada, né? Nós já fizemos a leitura de todo o capítulo a semana passada, mas vamos relembrar aí pelo menos alguns versos, pelo menos aí até o verso de número 17, tá bom? Então vamos reler aí Romanos capítulo 8, do verso 1 a 17, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembrando que essa frase aqui é a transição ainda do capítulo 7, né? O capítulo 7 mostra que fomos libertos da condenação do pecado, mas ainda estamos dentro dessa realidade de um corpo que é inclinado para as questões pecaminosas e que sofre por isso, e Paulo apresenta essa realidade, e aí ele conclui que agora não tem nenhuma condenação mais sobre nós em Cristo Jesus, ou para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verso 2 diz: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei da morte e do pecado. Porquanto o que fora impossível, a lei, no sentido da lei que Deus nos deu, a lei de Moisés, no que estava enferma pela carne, porque a nossa carne é inclinada ao pecado, é impossível de satisfazer a lei. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, encarnado, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, ou seja, Cristo se encarnou de fato, ele se tornou homem, estava sujeito a todas as tentações, como Hebreus nos ensina, porém nunca pecou. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que agora aquilo que foi garantido pelo cumprimento da obra de Jesus Cristo, ou seja, a justificação, fosse aplicada sobre nós. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós já vimos essa relação, né, que Paulo usa na semana passada, sobre a carne no sentido de estarmos condenados e no Espírito no sentido de termos sido justificados. E ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, aí falando da questão física propriamente, mas o Espírito é vida por causa da justiça que Cristo alcançou por nós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Hoje, a leitura até aqui, e depois, relembrando aí, na caminhada do nosso estudo, a gente segue um pouquinho mais, ok? Então, nós vimos já, irmãos, que a ideia do apóstolo Paulo, né, vamos tentar fazer uma recapitulação, esses slides aqui nós já trabalhamos semana passada, né, então nós vamos passando aqui, até chegar no ponto que nós vimos, e uma vez que agora estamos no Espírito, nós temos algumas características, né, vimos que aqueles que estão no Espírito, então não vivem na inclinação da carne, cogitam das coisas que glorificam a Deus, mantêm comunhão e paz com Deus, agradam a Deus com seus feitos, têm a certeza que são filhos de Deus, têm a certeza da esperança que apesar das lutas nós seremos glorificados, ou seja, receberemos a vida eterna, somos confortados nos sofrimentos e sabe que o Espírito Santo intercede por nós.
E hoje, então, nós paramos aqui. Mas vamos fazer uma recapitulação, desde o capítulo 1, a ideia, né, da carta de Romanos, para que você não perca essa linha, né, essa linha de raciocínio do apóstolo Paulo. A ideia, então, de escrever a igreja de Roma, uma igreja que ele não conhecia propriamente, era para apresentar-se, defender-se e, ao mesmo tempo, solicitar apoio para que essa igreja pudesse recebê-lo, para que ali ele pudesse passar um tempo com a igreja de Roma e depois, debaixo do apoio, da parceria missionária com a igreja de Roma, ser encaminhado até a Espanha. Esse era o objetivo de Paulo. Paulo diz que ele já realizou todo o ministério ali na Ásia Menor, várias igrejas foram plantadas e que agora, então, sentia o direcionamento para ir para a Espanha. E por isso ele escreve, então, a igreja de Roma, era a igreja que estava mais ao ocidente, que havia condições, recursos, inclusive recursos humanos, para apoiá-lo nessa empreitada missionária, além da própria estrutura ou recursos financeiros para enviá-lo, então, para Roma, ou para a Espanha. E aí, então, ele se apresenta, o capítulo 1 é mais voltado e focado na apresentação do apóstolo Paulo, por que ele era apóstolo, como que se deu o seu chamado, como que a base, né, do seu ministério, e aí o foco principal que o evangelho é, portanto, o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. E ele diz, olha, pautado nessa verdade, que o evangelho é o poder de Deus para salvar tanto judeus como gentios, eu preciso anunciar o evangelho. E aí ele vai desenvolver, mostrando para a igreja de Roma que a situação dos gentios, como se alguém perguntasse, mas poxa, por que tem que ir lá pregar para esse povo na Espanha? Esse povo lá precisa do ouvir do evangelho? E aí ele mostra que o homem está condenado, que a revelação geral de Deus não é suficiente, não tem caráter salvífico, que a revelação geral de Deus serve tão somente para condenar o homem, porque através da revelação geral, que é a criação, as pessoas conseguem ver claramente a existência de um Deus, mas não conseguem adorar esse Deus como deve, e portanto Deus foi desprezado por esse homem natural, e Deus os entregou à sua própria paixão e estão condenados. E a pergunta, mas os gentios então é diferente. Ele mostra que não, apesar dos gentios receberem a revelação especial de Deus, que é a palavra revelada, o gentio continua pecando do mesmo jeito, e por isso tanto o judeu, quanto o grego, quanto o gentio, o bárbaro, todo mundo está condenado. E da mesma forma que a revelação geral não tem caráter salvífico, a lei, ela também não serve para o homem, porque o homem não consegue atingir o padrão que a lei de Deus estabelece. E que o objetivo da lei, então, é para calar a boca de todo homem e mostrar que ninguém é justo e que todos são condenados. E que a justificação só é possível mediante a obra de Jesus Cristo, realizada de modo gratuito, pagando um alto preço em lugar daqueles que ele separou para si. E Jesus é, portanto, então, esse instrumento para nos reconciliar com Deus e nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. Porque Jesus é o nosso representante, o representante daqueles que Deus separou para a sua glória. Da mesma forma que todos nós somos condenados por conta da representação de Adão, o primeiro homem, né, com quem foi feito o pacto das obras e que não foi cumprido, então todos pecaram e todos estão condenados em Adão. Jesus, o segundo Adão, que é o representante de todos aqueles que Deus separou para a salvação, realiza as obras da lei, cumpre rigorosamente aquilo que Deus havia estabelecido e, portanto, uma ação vicária, ou seja, numa ação em nosso lugar, ele cumpre e aplica sobre os seus, portanto, da justificação. E aí, então, Paulo vai descrever isso, que é um cuidado de Deus fantástico, né? Essa obra, e que essa obra de Jesus deve nos conduzir a uma prática de santidade, né? Porque ele pagou pelo pecado, nós não vamos viver mais no pecado. Agora, uma vez justificados, nós temos como consequência disso ter uma vida em busca de santidade.
E aí no verso 7 ele dá um passo atrás e diz, olha, Jesus nos justificou, quer que tenhamos uma vida santa, mas a gente não consegue ter por nós mesmos, porque nós fomos, nossa carne ainda é inclinada para o mal, a nossa carne ainda é inclinada para o pecado. Nós fomos libertos da condenação do pecado, porém nós continuamos inclinados para a prática do mal, e essa luta vai ser constante até o dia da nossa glorificação. Agora, Paulo vai dizer que nós somos frágeis e não temos condições de produzir a nossa própria santificação, para mostrar mais uma vez que esse patamar ou essa fase, né, também tem que ser vivida em Deus. Nós só podemos alcançar a santificação mediante a ação de Deus em nós, que deu o seu Santo Espírito para nós. Então agora nós recebemos o Santo Espírito e mediante a ação desse Santo Espírito, mesmo ainda inclinado para o pecado, a gente recebe a atuação do próprio Santo Espírito de Deus para vencer as situações desse mundo e andarmos de maneira a glorificar o Senhor, apesar de todas as circunstâncias. Então é aqui que nós chegamos, né, e nesse ponto que nós paramos. Então, quando ele trata dessa realidade da lei, do pecado, do sofrimento da era presente, para aqueles que já foram justificados em Cristo Jesus, é que ele está apontando que nós somos libertos da condenação, mas não da influência do pecado. E por isso que nós carecemos da influência do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossa vida, para de fato andarmos em novidade de vida e andarmos como filhos de Deus. Então, Paulo vai afirmar que nós somos libertos da lei e do pecado, no sentido da condenação, no sentido de que não há mais culpa sobre nós, no sentido de que não existe mais o poder da condenação da lei, mas, infelizmente, ainda não fomos libertos da presença do pecado. O pecado ainda está em nós, nós temos a inclinação pecaminosa e, por isso, nós carecemos da ação de Deus para o processo da santificação. Nós vimos que o objetivo de Paulo é mostrar que toda a obra da salvação é fruto única e exclusivamente da ação de Deus. O homem não tem condição de se salvar, a condição do homem natural é de condenação, é de inclinação para o pecado e cada vez se tornar cada vez mais corrupto e mais pecaminoso. Somente através da ação de Deus em nossa vida e da obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário é que nós somos justificados, recebemos a reconciliação, a adoção. Ele vai falar de várias ações de Deus para o processo da nossa redenção e a santificação, portanto, é mais um processo que dependemos do próprio Deus para que de fato aconteça em nossa vida. Então, Paulo está dizendo que a lei permanece também sobre a nossa vida, nós não fomos libertos no sentido, não precisamos mais nos preocupar com a lei, posso viver na prática pecaminosa porque Jesus apagou o pecado, mas não, que a lei ainda permanece no sentido de norma, de gratidão e como um indicativo para a nossa santificação, né? Apesar de que o pecado permanece ainda em nós, né? Ainda pecamos, ainda somos pecadores, mas a lei continua como esse padrão, com esse alvo, né? Ele vai dizer, inclusive no capítulo 7, sobre essa relação da lei, e também no capítulo 8, mostrando, portanto, que em Cristo Jesus nós somos libertos da condenação, da culpa que o pecado trazia sobre nós e o poder da condenação, o poder do pecado em nossa vida. Hoje nós podemos dizer não ao pecado, porque temos a ação de Deus em nossa vida. É possível vencer o pecado, é possível vencer as tentações, e por isso eu preciso me achegar a Deus, buscar, me inclinar cada vez mais para o Espírito, apesar de saber que o pecado está em mim, que eu sou inclinado ao pecado e que se eu não tomar cuidado naquilo que é minha responsabilidade, eu vou sempre caminhar para aquilo que é pecaminoso. Paulo vai dizer, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados, apontando para Cristo, né? Aqui no capítulo 8, no verso 17. Se somos filhos, somos herdeiros, se somos co-herdeiros com Cristo, e se com Cristo nós sofremos, também com ele seremos glorificados. A obra de Cristo, então,
é que nos garante a certeza de que a obra que Jesus, ou que, melhor dizendo, que Deus começou em nós, há de ser completada até o dia final, como Paulo expressa lá em Filipenses. Então, essa certeza de Paulo reforça o fato de que a justificação recebida em Jesus Cristo nos garante benefícios, mas não nos isenta das consequências do pecado e do sofrimento nessa era. Nós ainda estamos sob a influência do pecado, constantemente temos que lutar contra ele e estamos ainda sob ou debaixo da consequência do sofrimento desta era. As consequências naturais do pecado. As enfermidades, as pandemias, as situações adversas, a deficiência, o nascer, né, com algum problema, com alguma deficiência. Isso é uma consequência natural do pecado de Adão e que está ainda valendo sobre nós. Apesar da aliança, apesar da justificação, apesar da salvação em Cristo Jesus, nós ainda estamos debaixo da presença do pecado e das consequências natural desse pecado. Nós temos aqui a primeira participação, a Heloísa, né, fazendo uma pergunta, então vamos lá. Quer dizer que não estamos condenados, pois graças a Deus ainda teremos a chance de sermos julgados? Heloísa, segundo o padrão bíblico, nós nascemos condenados, todos nós, né? Nascemos condenados, só que a obra de Jesus Cristo pagou o preço da nossa condenação. Por isso, nós já fomos julgados em Cristo. No juízo final, nós passaremos pelo juízo final? Sim, passaremos, mas nós já temos a carta de alforria. Nós já temos a obra de Cristo e o sangue de Cristo já foi derramado em nosso lugar. Então, é como aqueles que estão em Cristo Jesus, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles são recebidos debaixo da obra de Cristo, e a obra de Cristo nos justifica. Nós ainda estamos lutando contra o pecado, é nosso dever lutar e buscar a santidade, porém, é uma luta constante. Logo, não estamos libertos da presença do pecado e dessa inclinação do pecado. Mas da condenação nós já fomos libertos. Aqueles que estão em Cristo não serão condenados. Eles passaremos pelo juízo, só que nós temos a chancela da obra de Cristo. Então, aquilo que Cristo fez por nós nos justifica, nos torna justo. Nós vamos entender que éramos condenados e que a obra, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nos lava, nos limpa e paga um alto preço. Então, hoje nós já não estamos mais condenados. É assim que Paulo começa dizendo o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós ainda lutamos contra o pecado, estamos sujeitos ao sofrimento das consequências do pecado, das enfermidades, das doenças, da morte física, nós ainda vamos passar por ela, porém, da condenação eterna e da segunda morte, a morte espiritual, isso nós somos libertos. Já não há mais nenhuma condenação. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, lá em Colossenses, que Jesus cravou na cruz, né, o escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou, ele cancelou a nossa dívida, o escrito de dívida, e nos deu, portanto, a salvação. Então, talvez entendendo aqui a sua pergunta, né, nós não estamos condenados, pois a graça de Deus, sim, de fato, então não estamos condenados por conta da graça de Deus. Ainda teremos a chance ao sermos julgados? Na verdade, não é que teremos a chance, nós já temos a certeza de que o nosso pecado foi pago em Cristo Jesus. Aqueles que reconhecem que são pecadores, que se arrependeram e creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que confessam Jesus como seu Senhor e que, dentro da possibilidade, testemunham, confessam Jesus como seu Senhor, mudam de vida segundo o padrão que Jesus dá, pela obra que Jesus Cristo fez, essa transformação vai ser realizada na nossa vida e eu tenho a plena certeza que não existe mais condenação. Quando passarmos pelo julgamento é simplesmente para decretar, você é culpado, mas Jesus pagou por você, então você está livre, vinde a entrar no reino eterno de Deus, porque
a obra do Cordeiro, o sangue do Cordeiro te lavou, o sangue do Cordeiro já te justificou. Então, não é que nós teremos chance, nós já temos a certeza de que não seremos mais condenados, porque Jesus já realizou a obra em nosso lugar. A dívida foi cancelada. Ainda nesse período, nessa era presente, ainda vamos estar debaixo das consequências desse pecado, a presença do pecado. Mas a condenação já não é mais uma realidade. Eu posso ter certeza da minha salvação? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus podem ter certeza da sua salvação, porque é assim que ela nos diz. Todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma vez agora como adotados, filhos de Deus, justificados, nós temos a certeza que Ele nos glorificará. Isso vai ficar um pouco mais claro aqui à medida que a gente for caminhando em Romanos e até mesmo, em especial aqui no capítulo 8. Né? Vamos tentar caminhar mais um pouquinho aí. Tá certo? Espero ter compreendido a sua pergunta e ter sido claro aqui na resposta. Se não, por favor, é só colocar aí o seu questionamento mais uma vez, a sua posição, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais. A ideia, então, já que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, quem recebemos o Espírito Santo e aí Ele está atuando na nossa vida para vivermos em novidade de vida, então a conclusão que se chega é o que está aqui em Romanos capítulo 8, né? O verso de número... Cadê aqui? 37, que diz: em todas essas coisas, ele está falando até das situações adversas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o que Paulo está mostrando? Ele está mostrando que todos nós somos condenados no nosso próprio pecado. Não tem um justo sequer. Mas a obra de Jesus nos justifica. E essa obra nos justifica, nos reconcilia com Deus. E Deus, então, nessa obra de redenção, envia Jesus para morrer por nós, para nos justificar, para aplicar a redenção, para nos adotar como filhos e nos dá o seu Espírito. E agora, então, nós que recebemos o Espírito Santo, no momento que cremos no Evangelho, no momento que ouvimos o Evangelho da verdade, nós somos selados com esse Espírito atua em nós, de modo que produz em nós esse desejo pela santidade, esse desejo pela santificação. Porém, a presença do pecado é uma realidade, por isso é uma luta. As consequências naturais do pecado ainda é uma consequência, por isso o sofrimento, por isso as doenças, por isso as dificuldades e por isso a morte física. Mas nada disso, nem sofrimento, nem doença, nem pandemia, nem morte física, nos separa da salvação, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso somos mais que vencedores. Em contraste, então, com a derrota que foi apresentada no capítulo 7, o pecado está em nosso corpo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, é uma luta constante, né? Quando nós ainda andávamos como escravos da lei da carne, no capítulo 8 nós vemos que mesmo ainda sobre a presença do pecado, que somos mais que vencedores através da obra de Jesus Cristo e da intercessão do Espírito Santo e do próprio amor do Pai em nossa vida. Então, o que Paulo está reforçando é que a salvação é uma obra de Deus aplicada sobre nós. Nenhum homem, nenhum sequer tem condição de suprir as exigências de Deus. Portanto, a obra de Jesus ela é completa, única, monergista, né, nesse sentido. A salvação é uma obra única e exclusiva realizada pelo próprio Deus. Deus escolhe aqueles que Ele separou para a sua própria glória, e ama, nós vamos ver isso aqui, antes da fundação do mundo, e Jesus se coloca voluntariamente à disposição para realizar a obra da lei, e por isso ele se encarna, e cumpre rigorosamente a lei, e vence, cumpre a justiça, morre, e ressuscita para vencer a morte e a condenação, e o Espírito Santo vem sobre nós e aplica essa verdade agora sobre a nossa vida, nos conduzindo a caminhar até o dia que o Senhor separou para a nossa eterna redenção. Ok? Então vamos lá. A Marta também está aqui participando. Ela diz, nosso julgamento seria para galardão, considerando que não houve condenação? Sim.
A palavra do Senhor, Marta, ela diz que todos os homens vão comparecer no juízo de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus não serão condenados, não por conta da sua própria vida, mas por conta da obra de Jesus. E, uma vez que agora estamos em Cristo, as obras realizadas em Cristo serão julgadas também. Então, o que acontece? Antes de Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos espiritualmente mortos. Efésios vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós entendemos isso, essa vocação, essa conversão, esse novo nascimento, que é a nossa conversão, o momento que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, é aquilo que Apocalipse vai chamar de primeira ressurreição. Então, nós saímos da morte espiritual e passamos agora a vivermos espiritualmente. E por isso o Espírito Santo de Deus vem, habita em nós e nos conduz às boas obras que Deus preparou para nós. Ou seja, antes de Cristo, mesmo que eu tenha práticas de boas obras, e eu posso ter, por quê? Porque eu sou conhecedor do bem e do mal, né? Então, ora eu faço coisa boa, ora eu faço coisa ruim, mas essas obras continuam não valendo nada, porque são realizadas por alguém que está morto espiritualmente. Quando Jesus me alcança, eu passo pelo novo nascimento, por isso chama novo nascimento. Eu recebo a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, então agora as minhas obras são realizadas em Cristo. Então essas passam a ter valor e essas é que serão, portanto, tratadas lá no dia final para o galardão. Por isso que há uma relação na Bíblia sobre a soberania de Deus, que age e que realiza a obra da redenção, mas a partir do momento que Deus resgata o pecador e aplica nele a vida que está em Cristo Jesus, ele passa então pelo novo nascimento, ele foi chamado para realizar boas obras. E por isso que o cristão ele tem que viver na prática de boas obras e tem que realizar a obra para a qual o Senhor o chamou, como até característica da sua conversão. Aqueles que passaram pelo novo nascimento, eles nascem para as boas obras. Veja, eu não sou salvo pelas obras, mas a partir do momento que Jesus me salva, ele me salva para as boas obras. Então, essas obras serão contadas no dia final para esse julgamento, para galardão, né? Nós sabemos que isso é um mistério, mas a Bíblia diz claramente que os crentes em Cristo serão julgados e as obras realizadas em Cristo Jesus serão também julgadas para o galardão eterno. Tá certo? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, então, no texto de Romanos. Então, nós vemos que o capítulo 8 vai mostrar que, apesar da presença do pecado, nós somos mais que vencedores em Cristo, porque o Espírito habita em nós e ele há de agir e completar a boa obra que Deus já fez em nós. Para o apóstolo Paulo, essa vitória fica claro que não está em nenhum motivo em nós mesmos. Ou seja, nós não somos vencedores porque fizemos alguma obra que é suficiente para satisfazer o padrão de Deus. Não. O capítulo 7 deixa claro que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então, esse mais que vencedores é em Cristo Jesus. Ou seja, é fruto dessa ação única de Deus, esse monergismo divino. Então, Deus é que realiza toda a obra da salvação. E aí ele vai apontar aqui no capítulo 8 alguns passos que nós chamamos da ordem da salvação, ou da ordem salutis, onde mostra a ação de Deus para completar a obra da salvação na vida daqueles que ele chamou para si. Então, deste modo, Paulo vai apresentar uma listinha simplificada, porque o objetivo dele não é ser exaustivo nesse sentido, mas uma lista simplificada da ação do homem, da ação de Deus, melhor dizendo, na salvação do homem. Então, quando nós olhamos aqui, principalmente depois do verso 26, né, que fala que o Espírito Santo está nos assistindo, intercedendo por nós, e aí a partir do verso 28, ele mostra que todas as coisas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E aí ele apresenta essa listinha a partir do verso 29. Então vamos lá, que listinha é essa? Romanos 8, de 28 até o verso 39. O verso 29 vai dizer assim, acompanhe comigo essa leitura. Porquanto
Como que eu posso ter certeza que a obra da salvação vai ser aplicada em mim? Porque é Deus que realiza essa obra. E ele vai mostrar como que Deus realizou essa obra. Então ele vai dizer assim, ó, porquanto os que de antemão conheceu, aqueles que Deus conheceu de antemão, nós vamos entender o que significa isso. Deus também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então nós temos aqui o conhecer de antemão, nós temos aqui a predestinação. E aí o verso 30. E os que predestinou, a esses também chamou. Então, chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, cancelou a condenação. E aos que justificou, aí ele dá um salto aqui, nessa lista da ação de Deus para a salvação do homem, glorificou, ou seja, deu a certeza da vida eterna e da salvação. Então vamos lá, nessa lista aí, conheceu, que é um amor íntimo para a salvação, predestinou, que é uma eleição incondicional. Depois ele vai trabalhar isso no capítulo 9, como que foi essa predestinação, e aí ele vai deixar claro que não foi em nada que nós realizamos. O objetivo de Paulo é mostrar que precisa pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, porque é Deus que alcança o pecador, não depende do homem. O homem por si só ele não consegue a salvação. É Deus que lá antes da fundação do mundo separou aqueles para si, conheceu com intimidade, predestinou, ou seja, determinou que eles seriam salvos. E aí, uma vez que Deus determinou, durante a nossa vida, há um momento que Ele nos resgata, com a graça irresistível, com o chamado, a vocação, que é a conversão. Esse chamado é o momento da minha conversão. Aplica sobre mim o Espírito Santo e a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Por isso ele me justifica. E aí já não há mais condenação sobre a minha vida. Aplica-se então aquilo que Cristo realizou em favor dos seus, através dessa mediação limitada. Jesus morreu por um grupo específico, por isso que nem todos serão salvos, mas aqueles que Deus chamou para si. Nós vamos ver isso de um modo mais claro, um pouquinho à frente. E aí ele salta, né, para o final dessa lista, já falando de uma perspectiva já do passado. Aqueles que ele justificou, esses também glorificou. Ou seja, a salvação já é algo certa, né, na vida do crente, porque a obra que Jesus fez já consumou todas as coisas. Quando Jesus está consumado lá na cruz, ele diz, pronto, resolvemos o problema, agora é só uma questão de cumprimento da tabela, de cumprimento do tempo que já fora determinado, mas a salvação já foi aplicada, e aqueles que Deus separou lá atrás, antes da fundação do mundo, eles vão receber a salvação e vão permanecer salvos, porque é Deus quem salva e não o homem que corre atrás da sua própria salvação. Se a salvação dependesse do homem, ninguém, absolutamente ninguém seria salvo, porque Paulo vai dizer que todos os homens pecaram, não há nenhum que busque a Deus, e que está em nós ainda a presença do pecado, e se não é a ação de Deus, a gente continua sempre fazendo aquilo que não deve. Ok? Então, nada e ninguém pode mudar, pode manchar ou impedir a obra de amor de Deus por aqueles que Ele separou para a sua glória. Isso então nos dá a certeza de que somos mais que vencedores, ou seja, que a condenação já não está mais sobre nós, e que apesar de estarmos ainda nessa era sujeitos a todo sofrimento e até mesmo a morte física, nada vai mudar a realidade que Deus fez de justificar os seus e de garantir a salvação e a vida eterna. Ok? Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho cada um desses itens, né, nessa lista que Paulo faz aqui, mas antes deixa eu ver aqui a colocação do nosso irmão Cezinha. César foi assim: pastor, muitos teólogos dizem que em nosso julgamento por galardão, nossos pecados serão passados diante de nós e veremos cada um deles. Isso procede? Vamos lá, César. Existe uma inclinação pelos textos que diz que todas as obras serão julgadas, quer sejam boas, quer sejam más, que nos indica, que dá essa possibilidade que nós, mesmo salvos em Cristo, passaremos pelo juízo. E a ideia é que, olha, vai mostrar que nós não tínhamos condições de sermos salvos por nós mesmos. E aí, então, isso reforça a obra que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Então, é possível que passemos pelo juízo, porém já com o decreto final determinado, porque nós temos a obra de Cristo nos justificando, né?
que prescreve, portanto, a consequência da nossa própria condenação. Tá certo? Vamos lá, Cezinha ainda diz: nada pode impedir aquele que é chamado eficazmente de seguir o bom pastor. Nada e ninguém pode retirá-lo da segurança da salvação proporcionada por Cristo, declara Charles Spurgeon. É justamente o que o próprio Cristo diz lá em João, né, capítulo 6. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim e de modo nenhum lançarei fora. Nada pode mudar aquilo que Cristo realizou por nós e nada pode mudar da eleição e desse chamado eficaz que Deus faz para aqueles que Ele conheceu de antemão. Então, essa é a realidade. Então, o que significa esse conhecer de antemão? Existe uma discussão teológica, né, relacionada a essa expressão aqui do verso 29. O que significa conhecer de antemão? Aqueles que ele conheceu de antemão. E aí, quando você vai tratar da perspectiva teológica, né, de linhas teológicas, aquilo que é conhecido como calvinismo, aquilo que é conhecido como arminianismo, é importante dizer que aqueles que seguem o sistema arminiano, o arminiano ele não rejeita a eleição, né, que é um assunto que nós já vamos tratar mais à frente, que é a predestinação. Ele não rejeita isso, porque a Bíblia diz que Deus elegeu. Deus elegeu Israel, Deus elegeu Jacó, Deus elegeu Abraão, Deus elegeu os seus. Então, a Bíblia fala de eleição a todo tempo. Então, o arminiano, ele fala assim, ele não rejeita a eleição. Só que ele vai fundamentar a sua fé soteriológica, a sua crença sobre a salvação, dizendo que a eleição de Deus foi baseada no conhecimento prévio de Deus. Deus sabia quem ia crer, Deus sabia quem ia desejar Jesus, Deus sabia quem ia dar chance para Jesus. Então, porque Deus conheceu de antemão, Deus sabia antes de tudo, então ele elege. Então veja, o arminiano ele não rejeita a eleição, ok? Aqueles que dizem que arminiano não aceita a eleição, na verdade desconhecem o arminianismo. O arminianismo ele aceita a eleição. A diferença do arminiano para o calvinista é que, no caso do calvinista, a eleição gera a fé. No caso do arminiano, a fé do homem, e Deus sabendo quem teria fé, gera a eleição. Agora, essa perspectiva é facilmente derrubada, porque se a fé é que motivou Deus a me eleger, então eu fui salvo porque eu teria fé. E aí, então, a salvação foi motivada por algo no homem. E isso é impossível diante da fala do apóstolo Paulo, porque o homem está morto, o homem está condenado, não há nada de bom nele. Espiritualmente falando, ele não tem condições de exercer a fé. Por isso que Efésios vai dizer que a fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. Porque nem para ele crer, ele tem condição de crer sozinho. Ele precisa dessa ação de Deus, dessa fé salvadora, desse dom ou desse presente. Eu prefiro traduzir sempre ali Efésios como uma dádiva, um presente de Deus, para não confundir com o dom da fé, que é outra situação. Mas veja, a fé salvadora, a fé para que eu creia em Cristo, vem de Deus, não nasce de mim mesmo. Ele vai dizer lá em Efésios 2,8, né? Pois pela graça sois salvos, ou seja, eu sou salvo pela graça, não é nenhuma obra. Pela graça sois salvos mediante a fé. E esta, ou seja, a fé não vem de vós, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Não de obras, né? Para que ninguém chegue diante de Deus e fale, fui salvo porque eu fiz determinada coisa, ou porque eu tive fé, ou porque eu tive determinada inclinação. Então, a visão arminiana vai dizer que existe eleição? Sim. Então, quando você vai para uma igreja que rejeita a predestinação, rejeita a eleição, na verdade, esse grupo ele não é arminiano, esse grupo é antibíblico. Esse grupo é herético, porque está tratando de desprezando uma doutrina que é bíblica. Quando a Igreja Universal chega e diz que a predestinação é do diabo, do diabo é aquele que fala isso, porque a Bíblia diz que a predestinação é uma ação de Deus. Então, essas igrejas, principalmente as neopentecostais, na verdade, estão disseminando uma heresia, né? Porque a Bíblia fala de eleição, fala de predestinação.
Agora, os verdadeiros arminianos, eles também defendem a eleição. Só que a eleição como fruto da fé que o homem teria, e Deus sabendo quem teria fé, então Deus, lá antes da fundação do mundo, porque Deus é onisciente, então na cabeça deles eles falam, ó, Deus sabia, então Deus decretou a salvação porque Deus conhecia e sabia quem ia ter fé. Mas veja, e qual que é a base que eles usam? Justamente aqui, Romanos capítulo 8, verso 29, quando diz, porque os que de antemão conheceu, esse antemão conheceu, aquele que Deus, ou que Pedro vai falar, né? O pré-conhecimento de Deus. Então eles vão usar, olha, Deus elegeu, Deus predestinou, porque ele conheceu de antemão. Só que quando você vai estudar o verso 29, em especial esse conheceu de antemão, esse pré-conhecimento, essa pré-ciência de Deus, você vai ver que essa expressão de Paulo, em concordância com tudo que ele está falando até agora, não aponta para o fato de que aquilo que Deus sabe é que motivou a eleição, não, mas uma ação de Deus antes de tudo. Esse conheceu de antemão é uma ação pura, exclusiva de Deus antes de todas as coisas, para determinar um grupo de pessoas onde ele seria glorificado, onde seria vasos de honra para ele, e outros deixados como vasos de ira, que é o que ele vai tratar no capítulo 9. Então vamos entender o que significa aqui conheceu de antemão. O que é esse conheceu? Estudando aqui em especial sobre o verbo conhecer, né? Eu vou até abrir aqui, nós já fizemos isso em outros momentos, mas eu vou repetir, se você já se lembra, é bom para reforçar aí, porque isso sempre volta à tona, principalmente quando nós lidamos com as pessoas que vêm de outras igrejas, que ensinam que a salvação depende do homem, que não é uma perspectiva reformada. Né? Até mesmo dentro de igrejas históricas, igrejas que se dizem presbiterianas, é ensinada que a salvação depende do homem, em muitas delas. Por isso que a igreja presbiteriana reformada existe, é uma igreja que vai defender as chamadas doutrinas reformadas, dentre as quais a depravação, né? Todos os princípios soteriológicos calvinistas, que o homem está depravado e que só existe um meio dele ser salvo, pela ação do próprio Deus, essa ação monergista de Deus. Então, se você já se lembra disso, é bom para reforçar. Se não, está aqui a oportunidade de nós trabalharmos um pouquinho com esse tema. Deus conheceu de antemão, Deus sabia quem ia crer, então ele elegeu. Não é isso que significa a expressão de Paulo. Então vamos lá, estudando um pouquinho sobre o verbo conhecer na Bíblia, é preciso você entender que é um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é um modo de dizer uma situação que às vezes é até constrangedora, de um modo mais acessível ou de um modo mais aceitável. Eu cito aqui o exemplo de Gênesis capítulo 4, verso 1. Provavelmente, irmãos, você vai ter aqui na sua Bíblia, revista atualizada, a seguinte declaração. Vou ler aqui junto com você. Abra lá em Gênesis capítulo 4, verso 1. Então você vai encontrar o registro depois da queda, depois do pecado, né? O registro então que o homem foi expulso do jardim e agora sobre a terra ele começa a multiplicar. Então, o texto vai dizer assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Coabitar, manter relação sexual, manter uma relação íntima. E esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse adquirir um varão com auxílio do Senhor. Quando você vai, por exemplo, para a Bíblia, a edição corrigida, você vai encontrar lá, ao invés do termo coabitar, você vai encontrar o verbo yad no hebraico, que é conhecer. Tá? Aqui foi traduzido por coabitar porque esse é o sentido. Mas, quando você pega a Bíblia na edição corrigida, você vai encontrar aí a ideia do verbo, desse eufemismo, do conhecer. Ok? Então, deixa eu até aproveitar aqui, deixa eu marcar aqui Romanos aqui. Vou pedir a ajuda aqui do Samuel. Vem cá, Samuel, rapidinho. Pega aqui para mim porque eu estou com o microfone. Vamos ver aqui onde que está a Bíblia.
Aqui, ó, embaixo aqui. Isso. Aproveitar aqui o Samuel aqui para me auxiliar. Obrigado. Então essa aqui, irmãos, só para você ter uma ideia, é a Bíblia na edição corrigida. Vou ver se eu consigo aqui colocar. Aqui, ó. Edição corrigida e revisada, porque é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Existem vários manuscritos, milhares de manuscritos, e fizeram, então, 2 grupos de textos. Um grupo de texto é usado pela Sociedade Bíblica do Brasil e fez a tradução, que é a tradução revista e atualizada. Então, na sua Bíblia normal aí, você que geralmente segue a revista e atualizada, então você vai ter essa situação aqui, ó. Vamos lá. Vou ver se essa aqui tem o... aqui ela não vai estar, mas é só para você saber. Então, se você segue a Bíblia que está escrito lá, edição, revista e atualizada, é porque a Sociedade Bíblica do Brasil usou um grupo de manuscritos para fazer essa tradução. A Sociedade Bíblica Trinitariana usa um outro grupo de manuscritos e por isso tem uma tradução diferente. E aí chama-se edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Então vamos lá. Como que está escrito aqui na corrigida? Gênesis, cadê aqui? 4, 1. Acho que dá para você ler aí, não dá? Ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Então veja, nessa tradução é usado um eufemismo, usado o verbo iad, como eu já disse, que é traduzido por conhecer. Pensa comigo. Conheceu Adão a Eva. Espera aí. Se eu coloco na perspectiva ocidental do verbo conhecer, tomar conhecimento, então eu falo assim, espera aí, Adão não conhecia Eva antes? Pô, os caras viveram lá, vai saber quantos anos eles ficaram no jardim? Ele conhecia. Quando o termo é usado, e o verbo hebraico é justamente conhecer, né? Só que na nossa tradução foi traduzido por coabitar, porque é esse o sentido que o contexto está apontando, né? Ele conheceu Eva e ela ficou grávida? Não, ele teve que coabitar com ela. E ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Caim, pois adquiriu um homem, um varão, com auxílio do Senhor. Então o verbo conhecer na Bíblia, ele pode ser usado para intimidade. E dentro da cultura judaica, mais uma vez a gente volta, né, para a necessidade de conhecer um pouco da cultura judaica, o verbo conhecer aponta para intimidade. Quando refere-se a homem e mulher, quando se trata de conhecer na Bíblia, então fala de intimidade sexual. Quando fala da ação de Deus para conosco, mostra intimidade para salvação. Então o verbo conhecer na Bíblia sempre foi usado na ideia de amor. Quando refere-se um homem à mulher, falando da intimidade sexual. Quando refere-se Deus para com os seus, falando da intimidade para salvação, um amor para salvação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver mais alguns exemplos. Então nós vimos aqui em Gênesis um exemplo disso. Deixa eu caminhar aqui no meu slide. Um outro exemplo do Novo Testamento, e aí agora já na revista atualizada mesmo, vamos lá para Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto isso no chat. Não, estamos aí, então tranquilo. Então, vou abrir aqui a tela para você. Mateus, capítulo 1, o verso 25. Na revista atualizada, eu vou ler aqui depois na corrigida também. Deixa eu abrir aqui na corrigida, enquanto você está abrindo aí também. Vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 25. Ok? Está aqui então na corrigida e está aqui na revista atualizada. Na revista atualizada é dito assim, qual que é o contexto? O anjo aparece para José em sonho e fala para ele não quebrar o noivado com Maria. Que o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo e que é
portanto, o Salvador do seu povo. É isso que vai estar escrito. Verso 21, dá uma olhadinha aí no verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Veja a questão definida aqui, o seu povo do pecado dele. Jesus não vai salvar todas as pessoas. Ele veio para salvar o seu povo. E lá no verso 24, ó, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Pô, ele já era noivo de Maria, ele já tinha certamente pago o dote, ele já tinha já preparado todas as situações. Estava naquele momento que tinha uma aliança, que porém só faltava o momento do casamento, consequentemente a núpcias e o coabitar para confirmar a aliança que eles tinham. Porém, ela estava grávida. Ele falou, pronto, essa mulher me traiu. Aí o anjo vem, aparece e fala para ele, não, meu amigo, isso aí faz ação de Deus, conforme foi prometido, tal. Então não se aparte dela, receba ela, tal. Ele desperta do sono e fez como o anjo lhe ordenou. E recebe a sua mulher. Contudo, por que põe sua mulher? Porque ele já estava no contrato de noivado. Dentro da cultura judaica, o casamento é um processo, tá certo? E aí diz o verso 25, presta atenção agora. Contudo, revista e atualizada, não há, qual que é o verbo que está aí? Contudo, não há conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Esse verbo conhecer aqui é mais um exemplo de eufemismo. Onde está dizendo que José não coabitou com Maria, sua mulher, até que ela deu à luz ao filho a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto ela estava grávida, ele não a conheceu, no sentido de não ter mantido relação sexual com ela, de não ter tido sexo com ela. Agora, ele conhecia Maria, ele sabia quem era Maria? É lógico, tanto é que ele já era noivo dela, já tinha feito todos os passos lá do casamento judaico, provavelmente pago até o dote já. Então veja, o verbo conhecer na Bíblia aponta para a intimidade. Quando diz que ele não a conheceu, diz que ele não teve intimidade para com ela. O texto aqui da revista da Corrigida também vai seguir o mesmo padrão. E diz assim, despertado José do sono, José despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então a ideia é que, enquanto Maria não deu à luz a Jesus, José e Maria não tiveram nenhuma relação íntima, sexual. Ele não a conheceu, porém ele sabia quem era, tá certo? Então o verbo conheceu aponta para a intimidade. Toda vez que eu vou ler o verbo conhecer na Bíblia, vindo principalmente do judaísmo, né, o chamado hebraísmo, então mesmo no Novo Testamento, que é escrito em grego, mas aponta esse verbo conhecer, eu preciso entender não na perspectiva ocidental, de ter conhecimento, de saber o que é, mas no sentido do hebraico, no sentido da cultura judaica, que é ter intimidade. Se refere ao casal, intimidade sexual. Se refere à relação de Deus para conosco, esse amor íntimo para a salvação. Esse é o nosso foco aqui. Deixa eu caminhar mais um pouco aqui, que então é isso que eu acabei de falar. Esse hebraísmo, utilização do termo na visão judaica, importado agora para o grego, que foi a escrita do Novo Testamento. Quer ver um outro exemplo disso? Vá comigo, mesmo na revista e atualizada, lá para Mateus capítulo 7. Veja aí, ó, Mateus capítulo 7. A partir do verso 21. Esse texto é importantíssimo, nós estamos dentro do sermão de Jesus, né? Sermão do Monte. E lá no capítulo 7, já nos finalmente do sermão, praticamente, ele vai dizer assim, ó, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, estou falando do dia final, hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha a resposta de Jesus, verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos... O que está escrito aí? Nunca vos conheci. Ué, como assim? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que ele está dizendo? Se eu compreender essa expressão de Jesus, nunca vos conheci, na perspectiva ocidental, eu vou ter que declarar que Jesus, então, perdeu a sua onisciência, que Jesus não é mais Deus. E isso é impossível. Se eu declarar, mesmo na encarnação, né, quando Jesus diz que só o Pai sabe o dia e a hora, é mais uma expressão emblemática, idiomática de Jesus, para apontar que a responsabilidade em definir a volta do noivo é do pai do noivo. É tão somente isso, o contexto é isso. A igreja tem falhado na interpretação de algumas expressões idiomáticas. Por quê? Porque a gente esqueceu do judaísmo, nós esquecemos do hebraico, nós esquecemos do hebraísmo, né? Que são aquelas expressões que só fazem sentido dentro de uma cultura, que só fazem sentido dentro de um conhecimento cultural e linguístico, certo? Então, quando Jesus fala dessa questão do conhecimento do tempo de Deus, ele não está falando que ele perdeu a onisciência, porque se ele perdeu a onisciência, irmãos, ou se ela foi diminuída, como alguns dizem que na encarnação de Jesus, na humilhação de Jesus, ele perde alguns atributos de Deus, então ele deixa de ser Deus. Se ele deixa de ser Deus, já era. Então, é mais fácil você compreender as expressões dentro da cultura hebraica, porque ela vai fazer sentido. Então, quando Jesus diz que compete ao Pai conhecer tempos e épocas, ele não está falando que ele não sabe. Ele está falando que essa é uma competência do Pai, porque dentro da cultura judaica, quem marcava a volta, o dia do casamento, era o pai do noivo, depois que o noivo preparasse a casa para receber a noiva. Por isso que ele diz, olha, eu vou para junto do meu pai preparar uma morada. Jesus não está lá construindo casa nenhuma no céu. Jesus fala aquilo no sentido de que era, dentro da cultura judaica, o que se esperava do noivo. O noivo vinha, fazia um contrato com a família da noiva, pagava o dote, Jesus pagou com a sua vida, pagava o dote, ia embora, preparava a casa, tudo aquilo que foi a morada, o quarto nupcial, inclusive, e depois tivesse tudo pronto, bonitinho, do jeito que o pai do noivo autorizasse, porque senão o cara fazia qualquer tapera lá para casar logo, né? Mas o pai do noivo tinha que autorizar, porque era o nome do pai do noivo que estava em jogo. E aí, então, o noivo era autorizado a vir. Quem determinava esse dia para vir buscar a noiva era o pai do noivo. É só isso. E em relação ao termo conheceu, é a mesma coisa. Quando Jesus disse, eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Ele não está falando que ele não sabe quem é. Porque Jesus é onisciente. Ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Jesus é o Deus encarnado. Se eu digo que Jesus perdeu a onisciência, ele deixa de ser Deus. Isso aí é uma bomba nuclear para a teologia. Então veja, irmãos, quando Jesus usa essa expressão, eu nunca vos conheci, você precisa entender dentro desse eufemismo e do sentido do amor. Então vamos traduzir isso aqui para você ficar fácil. Vamos traduzir o verbo conhecer por intimidade, seja tanto no contexto de homem e mulher, seja no contexto da relação com Deus. Quando o texto diz lá em Gênesis 4 que Adão teve intimidade com Eva e ela concebeu, ela ficou grávida e depois deu à luz, está falando de conhecer no sentido de intimidade. Quando em Mateus 1,25 diz que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus, a quem pôs o nome de filho, ele diz, olha, José não teve intimidade com Maria até ela dar à luz. E quando Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 7, 21, que nunca conheceu os que praticam a iniquidade, os que vivem na prática do pecado, ele está dizendo, eu nunca tive intimidade com vocês, eu nunca os amei, eu nunca os salvei. Mesmo vocês estando dentro da igreja e em meu nome fazendo um monte de coisa, eu nunca os amei, eu nunca tive intimidade com vocês. O amor no sentido salvífico.
Isso aqui é uma situação extremamente importante para você conhecer a respeito do plano da salvação e para entender que Deus, no sentido da salvação, não amou a todos. Por isso que lá no capítulo 9 ele vai dizer que amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Ou seja, não amei a Esaú. Né? Lá em Romanos capítulo 9, nós vamos estudar mais para frente. Mas a ideia desse conhecer da Bíblia aponta para um amor íntimo que o conduz à salvação. Dúvidas até aqui, irmão? Sei que é um assunto talvez novo para muita gente e até para quem já conhece, às vezes tem dificuldade em seguir aí a linha, né, do pensamento. Por quê? Porque é algo que vai contra a nossa cultura. Né? Eu até brinco quando a gente trata com isso, né? Quando a gente está presencial. Se a gente perguntar para um casal ocidental, para qualquer um de vocês, né? Se eu pergunto, por exemplo, para o Sérgio, né, que está aí conosco, ou para o próprio Cezinha, ou até para o professor Roberto, onde você conheceu a sua esposa, dentro de um contexto ocidental, eu estou falando, onde que você viu ela pela primeira vez? Agora, se eu falo isso dentro da cultura judaica, onde você conheceu a sua esposa, se o contexto não ficar bastante claro, eu estou falando um tremendo... Estou colocando o judeu numa situação de extremo constrangimento. Né? Porque o conhecer aqui é ter intimidade. Né? Então, como você me pergunta um negócio desse? Né? E eu conheci depois que eu casei. Né? Essa é a ideia da cabeça judaica. Não a nossa, a ocidental, porque conhecer é sinônimo tão somente de saber quem é. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o verbo conhecer, significa ter intimidade, e não conhecimento na perspectiva ocidental. Não significa saber o que se trata. Então, voltando lá para o texto de Romanos, aí, e aplicando esse conhecimento, então aí faz toda a diferença. Vamos voltar para lá? Romanos, capítulo 8, volta lá, verso 29. Romanos 8, 29. Então, sendo assim, conhecer de antemão, ou a presciência de Deus, não significa que Deus sabia quem ia crer para depois eleger. Mas sim que Deus amou, que Deus desejou ter intimidade. E é por isso que ele elegeu, dando a fé no momento do chamado. Então, a ideia aqui, quando nós lemos Romanos 8, verso 29, você vai ver assim: porquanto aqueles que Deus amou no início, aqueles que Deus amou de antemão, aquele que Deus desejou ter intimidade, aqueles que Deus conheceu no sentido de intimidade, de amor, a esses ele predestinou. Então veja, o amor de Deus, o desejo de manter comunhão, o desejo de ter intimidade, foi o que motivou a salvação de alguns. Para confirmar isso, vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, para confirmar essa... Eu estou com Hebreus na cabeça. É Efésios. Gálatas, Efésios. Abra lá em Efésios. Estou falando do judeu, do hebraísmo, fiquei com o hebreu na cabeça. É Efésios. Efésios, capítulo 1, onde Paulo vai dizer assim, a partir dos versos 1, é a sua saudação, verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção agora. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Então a eleição de Deus é antes de que o mundo existisse. Assim como nos escolheu nele, em Deus, a escolha está em Deus, não está em nós. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Então a eleição está pautada no amor de Deus. Que amor? O conhecimento, a intimidade, o desejo de ter intimidade. Então quando Paulo fala aqui em Efésios
que Deus nos predestinou em amor e que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, é a mesma coisa que ele está falando em Romanos. Aqueles que Deus amou de antemão, amou antes de tudo, aquele que Deus desejou ter intimidade antes de tudo, ele elegeu, ele predestinou. Então veja, o que nós podemos aprender aqui com essa frase? Que a obra da salvação é toda de Deus. O homem nasce condenado, sujeito à inclinação do pecado, não consegue satisfazer a lei, pela revelação geral, ele não consegue identificar a obra que Deus quer que ele faça, ou seja, ele está perdido. E que a salvação do homem está em Cristo Jesus. Agora, como que essa salvação é aplicada? Como nós somos justificados? Porque Deus, antes de tudo, antes da fundação do mundo, nos amou. Porque de antemão nos conheceu. Ele nos amou antes de tudo. Então essa expressão, porquanto os que de antemão conheceu, significa e deve ser interpretado dentro da aplicação do verbo conhecer na Bíblia, que é aqueles que Deus amou lá no início. Aqueles que Deus desejou ter intimidade antes de tudo. Esse ele predestinou. Então, a predestinação está pautada no amor de Deus e não no conhecimento de que Deus tem, de que alguém teria fé. Conhecer de antemão não é saber o que vai acontecer no futuro. Deus sabe disso? Claro, ele é onisciente, né? E ele que determina, inclusive, todas as coisas. Mas o foco aqui não é esse conhecimento de Deus prévio, mas sim o amor, a intimidade, o desejo de Deus conhecer intimamente aqueles antes de tudo. E é por isso que lá em Mateus capítulo 7, verso 23, é dito de Jesus para aqueles que vivem na prática da impiedade, que eu nunca vos conheci. Jesus sabe de todas as coisas. Quando ele diz não conheci, ele diz eu não amei, eu não tive intimidade com você. Para ficar clara essa questão do amor ou não, aqui em Romanos capítulo 9, vamos já ler, né, esse texto? Romanos 9, verso 13. É dito assim, Romanos 9, verso 13 é dito: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Essa ideia aqui na Bíblia corrigida é até mais intrigante, vamos dizer assim, porque é dito dessa forma. Deixa eu ler aqui para você. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. É assim que está escrito na tradução. Vamos ver aqui se você consegue chegar aqui, ó. Verso 13, ó. Como está escrito, amei a Jacó, não está meu dedão aí, e odiei a Esaú. Ok? Então a ideia de que a salvação está pautada na intimidade que Deus quis ter contigo, no amor de Deus. Não está pautado numa fé que você teria, mas no amor de Deus. Deus amou alguns e não amou outros. Preteriu, né? Ou aborreceu, ou odiou o termo. A ideia é que para a salvação, somente aqueles que foram alvos do amor de Deus, do conhecer de antemão, daqueles que Deus amou antes da fundação do mundo. Ok? Vamos ver aqui a participação do Léo aqui, que está colocando alguma coisa da Bíblia de Genebra. Ele diz assim, conhecer aqui implica relacionamento pessoal e íntimo, e não um mero conhecimento intelectual sobre alguma coisa ou alguém. Nota da Bíblia de Estudo de Genebra. Veja, esse é o padrão que nós temos seguido. Nem sempre os comentários vão seguir essa linha, tá certo? Mas a Bíblia de Genebra, como a Bíblia da maioria de confissão reformada, apresenta essa interpretação, que é aquela interpretação que nós estamos fundamentando justamente com os textos de Gênesis e de tudo mais. Deixa eu aproveitar, Léo, já que você citou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou aqui com a Bíblia de Genebra também próximo. Então, para reforçar aí um pouquinho daquilo que o Léo nos auxiliou. Então, dentro aqui do registro aqui,
Conheceu. Ele manda você ler um artigo aqui sobre o propósito de Deus, predestinação e pré-conhecimento, né? E aí vai registrar aqui sobre o conhecer, subtende uma relação pessoal íntima, não meramente consciente de fatos, e usa Gênesis 4:1, ele cita aqui, que nós usamos, Mateus 1:25, que nós usamos, e ele acrescenta aqui Amós, capítulo 3, verso 2. Vamos dar uma olhadinha lá em Amós 3, 2. Abra sua Bíblia lá. Nós estamos aqui. Os profetas menores, estou com a Bíblia também de estudo, ela acaba sendo maior aqui. Amós. Capítulo, deixa eu lembrar aqui a citação. Amós 3, verso 2. Aqui ele usa a questão da eleição. Amós capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E aí, então, está falando da eleição, né? Mais uma vez. Quando nós olhamos aqui para outra Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo da herança reformada, deixa eu ver aqui qual que é a citação que eles têm. Eles vão citar, conheceu de antemão, ou de antemão conheceu. Não é equivalente a conhecer previamente, visto que isso é verdade sobre todas as coisas. Paulo não está falando sobre algo indefinido, tal como uma fé prevista, que se pode conhecer, mas sobre pessoas. Conhecer uma pessoa é uma expressão bíblica comum que significa amar aquela pessoa. E aí ele cita Mateus 1, cita Jeremias 1:5, Oséias 13:5, o próprio texto de Amós 3:2, que nós lemos, Lucas 1:34 e Gálatas 4:9. Vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas 4:9, que está mais perto aqui. Vamos ver o que ele diz aqui para ver se reforça ainda mais a nossa ideia. Ele vai dizer, né, da relação anterior, ele diz, verso 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ele diz, se você experimentou o amor de Deus, como que você vai abandonar de novo esse amor de Deus? Mais uma vez, usando o verbo conhecer no sentido de amor. Então, veja aí que até os comentários aí das nossas Bíblias apontam para essa ideia do amor de Deus antes da fundação do mundo como a base da nossa eleição. O Léo, inclusive, está dizendo que é uma nota bem completa, e de fato quem tiver acesso, né, vale a pena dar uma lidinha lá. E o Cezinha, pois, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Perfeito, né? Essa é a ideia aí, realmente, de que, então, conheceu de antemão, irmãos, não é saber quem vai crer, mas sim de amar antes de tudo, de desejar ter intimidade, em especial intimidade para a salvação, porque esse é o contexto, antes de todas as coisas. Beleza? Então, dentro desse processo da salvação, o primeiro passo dentro dessa lista, como eu já disse, Paulo não faz uma lista completa aqui, né? Mas ele aponta pelo menos o primeiro passo até o último, que é o conhecer de antemão, o amar antes de todas as coisas e o glorificar. Então, dentro desse processo, nós temos o amor antes da criação, antes da fundação do mundo, a eleição, o chamado, a aplicação da justificação e da redenção, a santificação, a adoção que vem antes, né, o chamado, né, a conversão, e aí depois a glorificação por fim. Tá certo? Nós tratamos hoje do primeiro passo
dentro dessa ação de Deus em nos salvar. A salvação é uma obra realizada única e exclusivamente por Deus, que nos amou antes da fundação do mundo. Semana que vem a gente continua nessa sequência aí, tratando do segundo tempo. Se ele nos conheceu ou nos amou antes de tudo, o segundo passo é nos predestinou, ou nos escolheu, ou nos elegeu. E aí nós vamos tratar disso, se Deus permitir, na semana que vem. Tá bom, irmãos? Perguntas. Se tiver, por favor, nosso chat está aberto aí para que você possa manifestar aí a sua pergunta. Nós estamos aí com quase 50 espectadores, né, simultâneos. Então, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E se tiver alguma pergunta, o momento é agora. Tá certo? Vou aguardar aí alguns segundinhos por causa do delay, né? Você escreve, mas demora um pouquinho aqui para chegar para mim. Mas se tiver alguma pergunta, nós estamos aqui. Se não, vou deixar aqui o chat aberto do meu lado. Se aparecer alguma coisa, eu volto. Se não, a gente vai para encerrando a nossa aula com uma oração, como de costume. Tá certo, querido? Antes da oração, lembrando que Araraquara prorrogou aí o lockdown. Irmãos, essa é uma situação de extrema dificuldade para todo mundo. Mais uma vez eu quero reforçar aqui que, inclusive dentro da área dos cientistas, daqueles que estão envolvidos aí com essa questão do controle da pandemia, essa postura de lockdown, de permanência lockdown é algo que não vai ajudar em nada, essa grande questão, vai acabar atrapalhando mais. Mas infelizmente estamos debaixo dessa situação, sujeitos a essa situação, não nos cabe aqui incitar nenhuma postura contrária, mas simplesmente convidar e convocar você a orar para que Deus, na sua graça, faça um milagre, dando sabedoria aí para aqueles que estão investidos de poder, para que pare de fazer, né, tanta maluquice e realmente realize algo para amenizar a nossa situação. Nós tivemos 1 ano para preparar a cidade, né, sabendo já que teve segunda onda, terceira onda na Itália, em Portugal, na França, em todo lugar. Então todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então nós tivemos 1 ano para nos preparar. Nós estamos vivendo aquilo que foi vivido já na Europa, vivido em outros lugares. Então já tinha dado tempo da gente preparar. Infelizmente o nosso poder público não fez. E consequentemente agora a gente tem que correr atrás de um negócio louco desse, onde está todo mundo aí numa situação difícil, principalmente aqueles que dependem do serviço de diarista, não pode trabalhar, não pode sair para trabalhar, não tem nenhuma logística na cidade suficiente para suprir as necessidades de alimentação das pessoas. Você entra nos aplicativos, não dá certo, para entregar agora é só para segunda-feira, domingo. Então, eu sei que é difícil, mas eu vou pedir para você ter paciência. Todos nós estamos, de certa forma, indignados com essa postura. Não vai resolver. Se os 2 dias lá serviria para dar um fôlego na curva, isso tudo bem, aceitável, né? Mas nós estamos vendo aí tudo parando e tudo sendo prejudicado. Mas nós cremos na soberania de Deus, irmãos. Nós cremos que, apesar dessas posturas todas aí, que tem muito mais fundo político do que realmente preocupação, porque se tivesse realmente uma preocupação, nós estaríamos preparados. Nós tivemos, como eu já disse, tivemos tempo para isso. Mas que você tenha paciência, né? Não deixe isso encher o seu coração, porque já são dias difíceis. Nós ainda vamos colher consequências dessas decisões. E eu peço para que você tenha paciência e tenha um coração piedoso, até mesmo para socorrer o necessitado, né? Para estender a mão para aquele que está passando por um momento mais difícil que o seu. E que a gente continue em oração, lembrando que o Senhor é o único que pode nos sustentar e mudar a situação. Respeite também os irmãos que têm familiares, né, que estão aí vivendo dias difíceis por causa da Covid. Negar a existência da Covid também não ajuda ninguém. É uma doença, está aí. Nós temos praticamente todas as famílias já foram, de certa forma, atingidas, né, já perderam entes queridos ou pessoas próximas. Então que você tenha, mais uma vez, um coração piedoso e que Deus, no momento certo, nos conduza aí a
como igreja, a fazer diferença também diante dessa realidade. Tá bom? Para a gente finalizar, irmãos, então, enquanto isso, nossos irmãos aqui, o professor Roberto Júnior, pois, pastor, no curso o senhor falou também sobre o pai decidir o número, decidir o momento de busca da noiva. Como deveria estar preparada a noiva, uma vez que poderia ser a qualquer momento? Então, vamos lá, só para finalizar essa questão, irmão Roberto, a ideia é o final do sermão escatológico de Jesus. O final do sermão escatológico de Jesus, ele vai citar, pelo menos de um modo mais efetivo, 3 parábolas, né? Está lá em Mateus capítulo 24 a 26. Então, se você der uma olhadinha lá, deixa eu pegar uma Bíblia aqui que tem os nomes, pelo menos as definições aqui dos títulos, para que eu possa dar conforme está aí na sua Bíblia. Então, Mateus capítulo 24 a 26 é o sermão escatológico. Lá no final do capítulo 25, melhor dizendo, você tem, de 24 a 25, sermão escatológico, você tem a parábola da figueira, você tem a parábola do bom servo e do mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, ok? E aí o grande julgamento, fechando o Mateus 25. Essas 4 parábolas vão tratar justamente disso, como que a noiva tem que estar até o dia do noivo, já que a noiva não sabe o dia que ela vem, ela sabe a época, é possível ela identificar a época. A noiva sabia, dentro da cultura judaica, ele vinha sempre na primeira semana do mês, que é lua nova, então a noite mais escura, ele sempre vinha à noite para raptar, para arrebatar a noiva, isso é uma característica cultural. Então a noiva, ela sabia mais ou menos a época, mas ela não sabia o dia. Então o que ela tinha que fazer? Ela tinha que estar preparada. Qual que é a ideia que Jesus apresenta? Eu vou tentar sintetizar aqui. Primeiro, vigilância, observando os sinais dos tempos e observando a sua fé. Segundo, obediência. Não é porque o Senhor está demorando que a gente vai bater nos outros servos, né? Mas a gente vai andar em obediência. Fidelidade às Escrituras, mantendo a palavra de Deus como foco, como ensino, né? Então, vigilância, fidelidade, obediência e santidade, mantendo imaculado, esperando o noivo de um modo ataviado, de um modo que quando ele chegar nós estejamos prontos e preparados. Então, essas 4 palavrinhas sintetizam como que a igreja tem que esperar esse momento. O momento que o pai vai decidir que o noivo vem. Então, vigilância, fidelidade, obediência, santidade e produtividade, né? Você vai ver que o crente está operoso, ele vai estar servindo, ele vai estar em obediência, realizando a obra que deve ser feita. Então, nós precisamos ser encontrados vigilantes, fiéis, obedientes no sentido de produção, no sentido de trabalhar, né? E santos, preparados, ataviados para a chegada do noivo. Ok?